Amados irmãos, saudações muito fraternas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos vivendo de fato uma situação absolutamente peculiar e garanto que nesses 48 para 49 anos jamais vivi. Acho que posso começar essa saudação lembrando Martin Luther King quando diz num seu sermão de Natal. Ele começa mais ou menos assim: esse Natal vem nos encontrar ainda envolvidos nessa luta. Eu digo, esse 22 de março vem nos encontrar numa situação absolutamente inusitada. Mas estamos sob a dependência de Deus e, por sua permissão, estamos vivendo este momento. E Ele mesmo nos conduzirá no encaminhamento dessas situações, todas com a solução que virá dEle. Eu quero convidar todos os irmãos e irmãs, bem como seus familiares, para fazer dessa hora, de fato, o nosso momento de culto da nossa querida Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Que Deus nos conduza nesta manhã. Vamos participar juntos da leitura bíblica semanal que, a partir de domingo passado, recebeu uma nova paginação, não é? Uma revitalização. Isto é, nessas leituras que se recomenda para a semana toda, este ano estou sugerindo ler versículos que estejam profundamente ligados à nossa declaração doutrinária. O primeiro capítulo que estamos trabalhando, que a declaração trabalha, é as matérias sobre a Bíblia, o que cremos sobre a Bíblia. E vem sempre uma frase e uma citação bíblica. A frase que nós falamos hoje, a segunda frase sobre o que cremos sobre a Bíblia é a seguinte: sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Em que nos baseamos para afirmar isso? Nos baseamos em 2 Pedro 1:21, que é então a nossa leitura bíblica para essa semana. O que diz 2 Pedro 1:21? Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, assim cremos, amados irmãos, e vamos meditar ao longo dessa semana nesse texto. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos ter o nosso primeiro momento de oração. E claro, mesmo que estejamos começando o nosso culto, já coloquemos nessa hora a nossa intercessão. Oremos então. Amado Deus, nosso tão querido Pai, nessa hora tão especial para a nação brasileira, para a nossa cidade do Rio de Janeiro, nós colocamos diante de Ti tudo o que estamos vivendo e suplicamos, ó Deus, a Tua graça sempre tão benfazeja sobre todos nós. Em particular, ó Deus, colocamos a nossa querida igreja em Tuas mãos, com tantos irmãos já na faixa do risco, como este Teu servo, mas clamando pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, para que nos venha em socorro e nos abençoe. Abençoando também as equipes médicas, ó Deus, entre as quais temos irmãos e irmãs da nossa igreja, e pedimos que a Tua graça proteja esses irmãos que por ofício estão na linha de frente desse trabalho. Guarda-os em Teu nome, ó Deus, para que possam ali trabalhar. Bem como todos os idosos e as crianças e todos nós, enfim, que a Tua graça, que nunca, jamais faltou, esteja sobre nós. É o que Te pedimos no santo e querido nome do Senhor Jesus. Amém.
nosso culto, não vamos deixar de ter o nosso bom momento de missões. Não está aqui o irmão Alexandre, não vou mandar ninguém ficar de pé. Bem, se você na sua casa quiser ficar de pé, olha, fique. O Alexandre vai gostar de saber disso. Mas a nossa divisa está lá, olha. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, perto está o Senhor. Filipenses 4, 4 e 5. E a divisa, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Amados, mais que nunca precisamos estar movidos por essa alegria para continuar essa obra. Lembrando que nossa campanha vai até o segundo domingo de abril. Possivelmente teremos uma programação especial domingo que vem, talvez tendo a fala do missionário, não sei, as coisas mudaram, né? Mas tínhamos um missionário agendado, mas de todo modo a campanha se encerra domingo que vem e as ofertas no segundo domingo, lembrando a nossa feira sempre no dia 9 de maio, que é a nova data escolhida. Bem, seguindo a esse momento de missões, segue em nosso culto nosso momento de ofertório. E hoje nós estamos falando daqui para o seu coração. Nessa hora você está acompanhando já as nossas contas, o lugar da dedicação, e esperamos que você, no momento próprio, com toda a segurança, faça a dedicação do seu dízimo e das suas ofertas, conforme as orientações. Quem estiver passando por aqui, eventualmente quiser passar pela igreja ao longo da semana, nós agora temos a possibilidade de fazer isso diretamente daqui, e o funcionário de plantão está habilitado a receber e transferir conforme suas indicações. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti.
Bom, e aí? Nós temos os aniversariantes, não vamos deixá-los. São queridos nossos que nessa semana estarão completando mais um ano de vida, aos quais saudamos com muito prazer e muita alegria. Quem são? São os seguintes. No dia 23, os seguintes irmãos: Andressa de Oliveira, irmã Creuza Julianelli e irmã Maria da Penha Pessoa. No dia 24, a irmã Angelita André Salgado, a irmã Mariana Duarte, recuperando-se de enfermidade, e a irmã Marlene Belotti. No dia 25, o irmão Luiz Antônio Mourão Júnior e a irmã Thaís Gomes. E, finalmente, em 28, irmã Ângela do Amaral, irmã Tânia Moura, irmã Eliane Faria e irmã Elisiane Cavalcante. Então, como é que falamos? Deus abençoe as suas vidas, é o desejo sincero do nosso coração. Vamos novamente nos dirigir a Deus em oração por essas vidas, e como o nosso público hoje é eu, então eu vou orar junto com vocês e vou fazer isso com o coração muito agradecido. Vamos lá? Oremos juntos? Deus e Pai, nós celebramos a vida porque entendemos que ela nos foi dada pelo Senhor. Aqui estão essas pessoas que nessa ocasião completam mais um ano de vida. Ó Deus, com elas celebramos a gratidão por mais esse tempo em suas vidas. E suplicamos, ó Deus, que elas continuem firmes no Teu Evangelho, tenham saúde nesse tempo e possam, ó Deus, se alegrar juntamente com os seus familiares. Estenda, Pai querido, sobre essas pessoas a Tua preciosa mão, sustentando em mais este ano, sempre para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, chegamos à hora da nossa mensagem e eu quero dar uma palavrinha introdutória. Quando preparei essa mensagem, nós estávamos vivendo a semana do aniversário da igreja. Enquanto aguardávamos a vinda do pastor Novaes para aquele domingo, ao longo daquela semana eu pensei numa palavra que daria. Pensei em mudar, mas depois o meu coração falou mais forte em manter aquilo que havia preparado justo naquela semana. E os irmãos vão entender por que, ao longo da minha palavra, porque eu vou manter isso. Vamos abrir nossas Bíblias. Você já tem aí a sua pertinho? Dá tempo de pegar? Ou o celular, né? Os outros instrumentos tecnológicos, né? Vamos abrir em em João capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 21, último capítulo deste precioso evangelho que João nos deixou. Vamos ler os versos que vão de 1 a 10. Evangelho segundo João, capítulo 21, de 1 a 10. Tudo pronto? Vamos então. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos, então total de 7, né? Simão Pedro lhe disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco. Mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram
vieram no barquinho arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sob brasas. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então acrescentamos 2 versos à leitura programada. Meus amados, meu título para hoje é As Recomendações do Ressuscitado. Essa narrativa do capítulo 21 não parece ser sequente ao capítulo 20. Aos que acham que esse texto é um apêndice, aos que entendem que o plano original do Evangelho era fechar no capítulo 20, até porque no finalzinho do capítulo 20 nós temos o seguinte, 30 e 31 do capítulo 20. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer em Jesus e que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Parece que esse texto encerra o livro, mas, por bondade de Deus, nós temos mais este capítulo 21 de muitíssima importância. Aliás, é bom que se diga que os evangelhos não foram escritos para se constituírem em biografias autorizadas e sincronizadas de Jesus. Parece que, nesse caso, o melhor roteiro a respeito da vida de Jesus é o Evangelho de Lucas. Não devemos, todavia, recorrer a esses escritos com essa intenção de que vamos encontrar uma sequência matematicamente cronológica. O que entendo ser o objetivo dos escritores não era proporcionar informação, mas proporcionar vida, isto é, que os leitores viessem a entender naquela pessoa e crer nela que ela era de fato Jesus, o Messias, o que havia de vir e que, vendo, crescem nele. O leitor dos evangelhos é desafiado a crer em Cristo. Os evangelhos propõem isso. Cristo, o Messias, e não conhecer em detalhes o que foi feito ou por onde andou naqueles anos de ministério em seus mínimos detalhes cronológicos. Ainda que haja uma cronologia, principalmente quando a gente trabalha harmonizando os 4 textos bíblicos, mas ela não é de perfeição sincrônica. Não é essa a proposta. A proposta é crer que Jesus era o Cristo. O Evangelho de João nos fala do primeiro e do último milagre de Jesus. Em nenhum dos dois temos uma necessidade individual sendo aceita em particular, sendo atendida em particular. Ambos beneficiam a coletividade. A água que se transforma em vinho, ou se transformou em vinho, resolveu o problema do casamento. E aqui, os 153 peixes que resolveram o problema dos pescadores e da tripulação barco certamente alugado, resolve essa situação. Se pode contar as aparições de Jesus após a ressurreição, e estamos perto dessas comemorações, a Maria Madalena, a outras mulheres, a Pedro, aos discípulos do caminho de Emaús, aos discípulos estando Tomé presente e a eles de novo, já com a presença de Tomé, antes sem ele, agora com ele, na Galileia, junto ao mar de Tiberíades, aos discípulos no Monte da Galileia, a mais de 500 testemunhas, a Tiago, irmão de Jesus, a todos os discípulos apóstolos reunidos
a todos os apóstolos em sua ascensão, a Paulo, e alguns ainda acrescentam a aparição a Estevão, narrada lá em Atos 7, 56. Esse texto que lemos poderia permitir um título um tanto sensacionalista para uma mensagem. Algo assim: Jesus prepara o desjejum. Café da manhã com Jesus. À mesa com Jesus. Mas não é esse o meu propósito. Como eu disse na introdução lá, no começo, antes de entrar na mensagem, eu queria estabelecer uma espécie de link diferente. Após o grande acontecimento que foi a crucificação, parece que agora eles não sabiam o que fazer. Após o nosso grande momento, que foi o nosso comemorativo aniversário, sonhado e realizado, o que há para fazer? Já sabemos o que temos a fazer? Queremos saber o que temos para fazer? E se queremos saber, queremos encarar? Bem, era manhã naquele dia e pode ser que o dia ainda estivesse um pouco escuro. O costume da pesca noturna era comum. Também era comum que as pessoas à margem do lago, talvez já ainda em terra firme, pudessem ver a pouca distância cardume e dissesse a um pescador: jogue a rede aqui ou jogue ali. Jesus não precisava disso porque ele sabia bem, mas aquela não era uma situação absolutamente anormal. Aliás, de passagem, não confundir esse momento com outro quando Jesus também mandou lançar as redes, lá em Lucas 5, de 1 a 11. Lá não se fala em quantos peixes, e o episódio está no início do ministério de Jesus. Aqui está no fim. Pedro não estava despido, estava com pouca roupa, e saudar uma pessoa era um ato bastante relevante, quase mesmo sagrado, e devia estar bem composto. Pedro saúda Jesus. Certamente que o verdadeiro motivo desse capítulo 21 foi dar comprovação da ressurreição de Jesus. O episódio da ressurreição é basilar para a fé cristã. Nada há igual em nenhum sistema religioso. Os túmulos dos fundadores religiosos são conhecidos e até reverenciados. Jesus não tem túmulo. Bem, tem, mas está vazio. Os evangelhos se preocupam de maneira especial em afirmar que o Cristo ressuscitado não era uma visão qualquer, não era nenhuma alucinação, nem sequer um espírito, mas uma pessoa real. Insistem que o sepulcro estava vazio. Afirmam que o Cristo ressuscitado tinha um corpo real com os sinais dos pregos e da lança que lhe feriu o lado. Não é provável que uma visão ou um espírito aponte um cardume de peixes a um grupo de pescadores. Tampouco acenderia fogo na margem de um lago, e isso tudo Jesus fez. Nem é provável que uma visão ou um espírito prepare uma comida e a compartilhe com os outros. Entretanto, tal como se apresenta este relato, isso foi o que Cristo fez, o Cristo ressuscitado. Quando Jesus nos diz que Jesus voltou para seus discípulos, entrando portas fechadas, diz: mostrou-lhes as mãos e o lado. João 20, 20. O fundamental objetivo deste relato é deixar estabelecida com toda clareza a realidade da ressurreição, e isso nos é muito caro, muito precioso. Não era uma visão, não era produto de alucinação, não era uma imaginação emocionada de alguns, não se tratava de aparição de um fantasma ou um espírito, era o Jesus que venceu a morte e agora retorna para falar aos seus. Um pouco intrigante é a contagem dos 153 grandes peixes, porque João registrou esse detalhe. Qual foi a sua intenção? O que ele desejava? Bem, tem surgido explicações. Uma delas diz assim: os peixes foram contados porque é preciso reparti-lo adequadamente entre os companheiros, entre a tripulação e possivelmente com o dono do barco. Bem, outro diz: 100 representa a totalidade dos gentios que se reunirão em torno do Cristo. Em segundo lugar,
está os 50. Este número representa o resto de Israel que se aproximará de Cristo. E por último, 3 representa a Trindade, para cuja glória se fazem todas as coisas. É uma explicação, né? Outra afirmação. Afirma-se a época haver no mar 153 espécies de peixes. E naquela rede estava representado todos os peixes. Bem, uma última explicação. Esta grande pesca se reuniu na rede que os manteve a todos sem romper. A rede representa a igreja. Nela há lugar para todos os homens de todas as nações. Inclusive, se entrarem todos, a igreja é suficientemente grande para contê-los. Bem, nenhuma dessas é oficialmente a interpretação. Cada um pode pensar, mas me parece que se temos de escolher alguma, essa última, né? A igreja como uma rede que abençoa, que recebe a todos. Bem, penso que a grande virtude desse número, de algo assim tão detalhado, é mostrar que era verdade. Foi visto e comprovado, tanto que foram apanhados tantos e tantos peixes. O que esse episódio nos ensina? Que recomendações nos faz o Senhor com este episódio? Que relação tem com o tempo peculiar que estamos vivendo? E é aqui que eu volto à história do link. Esse grande feito disse alguma coisa àquelas pessoas. O grande feito que passamos do nosso aniversário tão sonhado, tão desejado e realizado, nos quer dizer o quê? Acho que concordamos que há algo especial no ar, pensando na nossa história. E olha que não estamos falando dessa pandemia que estamos vivendo e que nossa geração nunca viu, nem jamais se suspeitou que pudesse acontecer. Mesmo não tendo os meus amados irmãos aqui em nosso templo, meu ânimo é que estamos vivendo como igreja um momento singular. Começa um novo ano e este ano está muito próximo de uma data relevante, uma data ímpar, o nosso primeiro centenário. Então, vamos extrair 5 coisas breves, formando então uma ligação entre aquele momento e o que ensinou aquele momento e que possa nos ensinar agora. Primeiro, representou uma direção àqueles homens em meio à confusão que estavam vivendo, reinando naquele grupo. Ali, faltando alguns, nós temos 7, faltam 3, porque um havia desertado, que foi Judas. Eles estavam numa espécie de limbo emocional. Suas mentes produziam uma pergunta: e agora? Seus pensamentos eram de insegurança. Não sabiam o que fazer acerca de tudo que viveram com o Senhor Jesus e decidiram fazer o que sabiam fazer antes. Decidiram pescar. Jesus aproxima-se com uma atitude de ternura, porque chama eles de filhos. Eles estavam ali esquecidos de tudo o que ouviram antes naqueles 3 anos com o Senhor Jesus. Eles estavam ali com um sentimento de abandono. E, olha, já não estavam todos. Mas Jesus não lhes ataca, não recrimina, não lança em rosto. O que Jesus faz é uma espécie de bênção. Parece que quando não se sabe o que fazer, faz o que já se sabia. É mais seguro pescar peixes, eles já sabiam. Pescar homens, teriam que recordar. No fundo, eles já haviam sido treinados para isso, mas parece que esqueceram naquele momento. Começa o nosso ano. Sabemos o que vamos fazer? Bem, eu tenho certeza que não estamos em confusão nem insegurança, mas vamos atentar para isso. O que devemos fazer? O segundo aspecto, a segunda lição, significou que deveriam trabalhar. Jesus recomendou trabalhar. Nunca fui pescador e se tivesse sido, teria de ser por esporte e diversão, porque vida de pescador é difícil, cansativa, pesada, isolada, longe da família, alimentação escassa, às vezes até requentada. Será que eles estavam ali destreinados,
Fazia 3 anos que não pescavam. Os músculos estavam desacostumados. Mas depois de tudo feito, madrugada, provavelmente desconsolados pela não produção, chega um peregrino e diz: joguem a rede para o lado direito. Jesus via os peixes, eles não viram. Jesus está vendo coisas que pode ser que nós não estejamos vendo ainda, mas precisamos atentar. O resultado veio, e veio também mais trabalho árduo. Acho que estavam desacostumados com aquele tipo de trabalho e os braços não estavam suportando. Cristo lhes deu o resultado e foi em abundância. Quando trabalhamos por nós mesmos, nossa força de trabalho pode estar fragilizada, mas quando somos retemperados pelo Senhor, nós readquirimos uma resistência jamais vista. Tudo muda quando Jesus está na direção. Parece que aprendemos, sejam constantes. Parece que aprendemos, continuem. Parece que aprendemos, trabalhem. Deus só abençoa quem trabalha. Pode demorar, mas vem o resultado e vem no tempo certo. Terceiro, aprendemos ainda que Deus não falha diante das nossas necessidades. Qual era o quadro? Cansados, decepcionados. Será que não sabemos mais pescar? Não apanhamos nada? Perdemos a técnica? Erramos a mão? Sofrendo frio toda noite, madrugada, desconforto, fome, nada para comer. Só que algo extraordinário aconteceu. O Cristo que eles demoraram a conhecer estava tão perto, lhes providenciou o que precisava. Aprendemos, tem alguém atrás de nós. Não estamos sozinhos ao começar esse novo ano que nos aproxima do centenário. Ele sabe qual é a nossa necessidade, Ele nos socorre no tempo da nossa necessidade. O não se turbe o vosso coração ainda funciona, e funciona na pandemia que estamos vivendo. Ali estava uma extraordinária provisão. 4, penúltimo, né? Aprendemos que devemos nos reger pelas prioridades certas. Estavam ali diante de uma grande quantidade de peixes. Que explicação tenha, nem me importa tanto, mas o resultado sim. Eram pescadores, eram comerciantes, precisavam dar um destino àquela quantidade de peixes, todos grandes. Nesse estado de conjecturas, Jesus observa que estavam enfraquecidos pela fome daquela noite. Jesus sabia que precisavam renovar o vigor e não há prato melhor do que peixe para pescador. Depois dessa alimentação, esse repasto, como costumamos dizer, Jesus continua ensinando e aponta para a nova missão. Jesus está ensinando, meus irmãos, que sem Ele o trabalho não gera vitória, satisfação, resultado convincente. Eles precisariam muito de entender aquele momento e nós precisamos entender o nosso momento. Parece que se não nos alimentarmos do que Cristo nos dá, do que tem para nos dar, não teremos alimento para oferecer. Por último, a presença de Jesus transforma o que nos parece um fracasso. Às vezes não parece, às vezes é mesmo. Ali havia o fracasso da pescaria. Ali havia um outro fracasso, o comportamento após a crucificação. Eles falharam redondamente no momento da agonia de Jesus e falharam naquela hora também. Lá, no acontecimento da cruz, Pedro negou, Judas duvidou, e a seguir da cruz, alguns partiram para lugares de origem, alguns para Emaús e alguns estavam ali. Aquele tempo, todavia, foi um tempo de cura para uma nova caminhada. Foram restaurados da confusão, do seu trabalho, a sua necessidade foi refeita, foi satisfeita,
as prioridades foram alinhadas e saíram do fracasso. Meu prezado, vamos fechar aqui a nossa palavra. Começa um tempo novo e nós precisamos sentir a alegria da novidade desses dias, desse próximo ano, dessa caminhada rumo ao infinitamente mais que nos move nesse tempo e juntos, ombro a ombro, trabalhar com alegria, porque o Senhor tem vitória para nos conceder. Será que serão 153 grandes bênçãos? Não importa quantas sejam, as que Ele nos der, vindas da parte dEle, serão sempre grandes. Medite nisso, que Deus nos ajude e que a gente possa pensar que vivendo a luta que a gente está vivendo, no bairro, na cidade, no município, no estado, enfim, isso tudo vai passar com a graça de Deus e prosseguiremos vitoriosos nas comemorações desse tempo feliz para a nossa igreja. Que Deus nos abençoe.
Depois desse momento do coro memorial, nós vamos encerrar o nosso culto. Está conosco aqui no gabinete, gravando esse culto, o irmão João Carlos Duarte Gil. Eu vou pedir que ele nos conduza na oração final, que Deus a todos abençoe. E os irmãos, continuem ligados, porque vai entrar agora o PIB Informa, dando os detalhes desse tempo que a gente está atravessando. Amanhã não tem PGM e outras coisas mais, mas tudo está detalhado, inclusive qual vai ser o produto que a gente vai usar nesses momentos, no PIB Informa, que segue depois da oração que o irmão João Carlos vai nos conduzir. Irmão João Carlos, Deus, conduza-nos em oração para o encerramento do culto. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de fazer desta maneira que estamos fazendo, porque certamente há outros irmãos que estão ainda mais, se podemos dizer assim, tristes, prejudicados, porque não estão tendo realmente oportunidade nenhuma de se reunir em Teu nome. Mas eu sei que a Tua palavra diz que o Teu Espírito nunca os abandonará, nunca os deixará tristes demais, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que esta palavra que estamos levando à Tua igreja na manhã e na noite deste dia alcance a tantos quantos o Senhor desejar alcançar, e que além, Pai, outras pessoas, porque este material vai ser disponibilizado na internet de forma pública, não somente para os crentes desta igreja, mas para todas as pessoas que desejarem assistir em qualquer tempo. E a Tua palavra foi proferida pelo Teu servo aqui presente, e que essa palavra, no Teu tempo, no tempo que o Senhor determinar, alcance outras pessoas também para a Tua seara, Senhor Deus. Guarda-nos todos, Pai, na Tua misericórdia. Que venha sobre nós a Tua misericórdia e o Teu amor infinitos, Pai. Muito obrigado. Despede-nos mais uma vez debaixo da Tua preciosa misericórdia. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia! Você está assistindo PIB Informa, primeira edição. Acampamento dos adolescentes. Informações e inscrições com a liderança dos adolescentes. Jovens de até 25 anos também poderão participar. Mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio à Terra para salvar o homem. Quando Jesus morreu, o grande véu que protegia a porta de entrada para o Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo. No dia 26 de abril, às 19 horas, o coro memorial apresentará a cantata O Véu Rasgado Está. Você é nosso convidado para viver esta linda história de amor. Culto da Ressurreição, em abril, domingo 12, às 7 horas. Agende. Felicidade Informa. Se você está interessado em visitar o Circuito da Laranja em maio, procure a irmã Jane e dê o seu nome. A União Feminina Missionária Batista Carioca informa o cancelamento do evento 91ª Assembleia Geral, que seria realizado em 4 de abril. A organização do 18º Congresso da Terceira Idade, Vida Radiante, informa que o evento foi adiado, ainda sem nova data definida. Este foi o PIB Informa, primeira edição. Voltamos agora à programação do culto.